Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Entrem, se acomodem e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Só que antes de começar, quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque daí todo vídeo vocês vão receber em primeira mão. E o tema do vídeo de hoje é como lidar com pessoas difíceis no ambiente de trabalho. Esse é um tema polêmico, mas muito real e que acontece muito. Eu atendo muitos pacientes que se deparam com essas situações, infelizmente. E por que, Tayana, na sua avaliação, isso acontece? Para mim, o problema macro tá na mentalidade das pessoas, na mentalidade da cultura organizacional. Para mim, a gente precisa desenvolver, aprimorar e treinar as pessoas que trabalham naquela organização para desenvolverem, criarem e internalizarem uma mentalidade colaborativa ao invés de competitiva. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa sair da nossa individualidade, do nosso egocentrismo e pensar em algo maior, num propósito maior. E esse propósito precisa ser algo que em prol da sociedade. A gente precisa entender como se fosse um trabalho de formiguinha, onde cada um tem ali o seu papel e juntos a gente caminha em direção de um objetivo maior. Acontece que isso não aparece na prática no dia a dia, infelizmente. E por quê? O que seriam essas pessoas difíceis? Para mim, as pessoas difíceis, elas têm esse comportamento por vários motivos. Ou porque elas se sentem ameaçadas, ou porque elas se sentem inferiorizadas e vítimas daquele sistema, ou porque elas acreditam ali, tem um padrão de comportamento mais arrogante, mais narcisista, achando e acreditando que elas são melhores que todo o resto, e só o pensamento delas, o que elas acreditam e a maneira como elas se comportam é que é o correto. Isso é muito ruim porque desvalida o restante do grupo, cria distanciamento, não cria esse espírito de colaboração e de conexão. Eu defendo muito a conexão emocional entre as pessoas. E para que isso aconteça, a gente precisa aprender mais sobre empatia. Não adianta eu achar que eu vou realmente conseguir me colocar no lugar do outro. Ou então, eu nasci com empatia, ou nasci sem empatia. Ter empatia é um comportamento, é um exercício. Só que para eu fazer isso, eu preciso aprender a ouvir as pessoas. É muito comum a gente ler uma situação de fora, né? Ou dentro ali, estando envolvido naquele ambiente, e achar que a gente sabe o que as pessoas pensam e o que as pessoas sentem, baseado apenas no comportamento delas. E eu digo sempre aqui para os meus pacientes que dentro da terapia comportamental, que é a minha linha de trabalho, a minha metodologia, eu sempre digo que existe a topografia do comportamento, que é o que aparece, são as ações propriamente ditas, e existe a função do comportamento, que é aquilo que está mais enraizado, é parte do núcleo da pessoa. Então, muitas vezes eu posso ter um comportamento disfuncional, mas o núcleo ali, o que está mais embaixo, o que está mais inconsciente, acontece por várias razões, por medo, por insegurança. Eu não estou dizendo que justifica a pessoa ter um comportamento disfuncional, como, por exemplo, mentir, ser extremamente individualista e pensar só no dela, criar encrencas, formar panelinhas e criar um joguinho ali dentro que acaba sendo autodestrutivo, muitas vezes até cometendo assédio moral com as pessoas, bullying, discriminação. Isso tudo é terrível, mas a gente precisa, e eu como psicóloga defendo muito isso, entender um pouco mais das causas dos problemas. E para a gente defender e disseminar esse ambiente colaborativo, a gente precisa aprender a ouvir mais, criar mais um ambiente de conversa,
um ambiente onde as pessoas se sintam pertencentes, independente se está certo ou se está errado. E isso sim começa pelos gestores. Lá no topo da empresa é que a cultura se dissemina. A responsabilidade maior é do gestor. Com toda certeza. Acontece que a gente não pode também só ficar preso nisso, nesse discurso, nesse viés e deixar nossa carreira de lado, porque a responsabilidade da nossa carreira é nossa e a gente precisa desenvolver habilidades e ferramentas para isso. Então não basta apenas, tem uma pessoa difícil no meu ambiente de trabalho, pronto, então não há nada mais que eu possa fazer. Sempre existe algo que você possa fazer. E se porventura você já tentou de tudo, então cabe a você tomar uma decisão e sair desse ambiente que talvez para você é tóxico, que talvez para você não faça sentido ou que talvez você não esteja feliz desempenhando aquela função. É claro que todos nós precisamos pagar as nossas contas, temos os nossos boletos, mas a gente precisa de uma vez por todas, com planejamento, se responsabilizar pela nossa carreira e em busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Eu sempre digo que pessoas felizes, pessoas que têm autoestima, pessoas que acreditam em você, elas fazem muito mais o bem, elas são mais verdadeiras, porque elas são verdadeiras consigo mesmas. E aí, consequentemente, elas não dissipam, não disseminam esses comportamentos abusivos, disfuncionais e patológicos. Então, se você está passando por uma situação difícil no seu ambiente de trabalho, procure a ajuda de um profissional, se analise primeiro, entenda, óbvio, o ambiente, né? Eu sempre falo que é muito importante a gente compreender o ambiente, porque às vezes aquele ambiente corporativo, com aquela cultura, com aqueles valores, com aquele propósito, não se encaixa com a sua verdade. E eu acredito que se cada vez mais, cada pessoinha for fazendo isso e buscar esse autoconhecimento, a gente vai ter cada vez menos pessoas difíceis no ambiente corporativo. Claro que é um trabalho de formiguinha, mas é muito importante e eu me sinto responsável como profissional da área da saúde em trazer esse conteúdo para vocês, trazer esse nível de consciência e essa reflexão. Então, para mim, uma pessoa difícil no trabalho é uma pessoa que age de forma individual, que age de forma competitiva e não colaborativa. Então, antes de tudo, a mentalidade precisa mudar. É claro que a gente não controla o comportamento do outro, mas esse comportamento do outro não pode afetar a sua vida e destruir a sua vida caso você não se vê nessa mentalidade competitiva e disfuncional de abuso. Se você é uma pessoa que quer o bem, que tem um propósito maior, que busca fazer o seu papel, que gosta do que você faz, continue na sua caminhada. Não deixe esse comportamento do outro te contaminar. É muito comum a gente reagir quando esse outro tem um comportamento agressivo. E o que eu aconselho é para que você não faça isso ao lidar com pessoas difíceis. Seja sempre educada, bom dia, boa tarde. Eu sei que é difícil a gente não levar para o pessoal, uma vez que a gente fica muito tempo nesse ambiente corporativo. Ele faz parte, ele é uma extensão da nossa casa muitas vezes. A gente fica ali 8, 9, 10, 12 horas no trabalho. Então, não crie aquela mentalidade entrando nesse espiral negativo dessas pessoas difíceis. Sabe quando você começa a entrar nesse padrão de raiva, de irritabilidade, de vingança? Quando você vê, você está agindo da mesma forma. Agora, se você se mantém profissional, se você se mantém educado, gentil e cordial, o que acaba acontecendo é que você enfatiza o comportamento inadequado e disfuncional dessa pessoa difícil.
O que você precisa tomar cuidado é para que você não tenha esse comportamento agressivo, porque isso sim seria muito injusto, sendo que você não é essa pessoa, sendo que você não tem esta mentalidade. E eu não tô falando aqui que você não vai se resguardar, eu não tô falando aqui que você vai se calar e vai aceitar passivamente uma situação como essa, porque certamente uma pessoa difícil no trabalho, ela pode sim querer te prejudicar. Então, a minha dica é: colhe todas as evidências, não para entrar nesse circuito dessa pessoa difícil que pode estar querendo te prejudicar, mas para você se proteger e haja de maneira profissional, de maneira íntegra. Não deixe o comportamento do outro afetar o seu profissionalismo, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, por mais difícil que seja. Busque ajuda de pessoas com as quais você confia, um gestor, se você tem ali uma boa aliança, uma boa conexão. Muitas vezes o RH da empresa pode ajudar, às vezes não, mas faça a sua leitura de ambiente e a sua tentativa de pedir ajuda, não expondo a pessoa, não entrando nesse mesmo patamar de agressividade, de competição, negativo, mas que você quer mudar esse cenário. E o que você precisa fazer? Muitas vezes você precisa procurar o seu gestor para pedir essa ajuda e mostrar que você está disposto a corrigir esse problema. Muitas vezes, essa pessoa que tem um comportamento difícil, ela se sente ameaçada por você. E quando você chama para uma conversa, quando você se mostra ali até vulnerável, né, no sentido de não ser uma ameaça, você não tá ali para competir, você tá ali por outros objetivos. Todas essas ameaças que ficam na cabeça dessa pessoa difícil, elas muitas vezes saem de cena porque tudo aquilo que é muito misterioso, né, tudo aquilo que é velado, pode causar uma série de interpretações negativas. A partir do momento em que você tira suas armas e não entra nesse jogo, mas age de maneira profissional, eu não tô dizendo para você aceitar tudo, mas busque a ajuda das pessoas certas, isso pode ser revertido. E se mesmo assim não acontecer, se as pessoas desse ambiente não tomarem providências, às vezes é o momento de você encerrar esse ciclo e buscar um ambiente que faça mais sentido para você, que tenha mais relação com essa mentalidade de colaboração ao invés de competição. Porque cada um ocupa um lugar no mundo e tem espaço para todos, através da sua essência, através do autoconhecimento, de você buscar se desenvolver, não para criar esse ambiente de escassez, onde para um ganhar, o outro tem que perder. Todos podem ganhar e a gente precisa lutar por isso, para que tenha menos ambiente, menos pessoas tóxicas e essa cultura profissional e organizacional se modifique. Espero ter ajudado vocês. Para quem é psicólogo e me segue aqui no canal, vai lá no meu Instagram, tayana.broto, eu vou deixar aqui. Me siga no Instagram que eu dou várias dicas de como ser um profissional de autoridade, ter uma mentalidade de crescimento, saber se posicionar no mercado e realmente ter os resultados na profissão que você tanto ama. Então é isso, pessoal. Obrigada e até o próximo vídeo.